Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver, meu grande amigo Marcos Rezende, estamos, como sempre, investigando e dialogando sobre os ensinamentos dessa grande personagem, esse grande instrutor que foi Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é o descontentamento criativo. É um grande desafio falar sobre um tema dessa natureza. Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse assunto tão vibrante. Como a maioria dos temas que o Krishnamurti propõe, esse também é um tema que ele trata no livro chamado Pense sobre essas coisas, que ainda não tem em português. Então, o tema escolhido foi o descontentamento criativo. E o Krishnamurti ele comenta o seguinte, que quando a gente fala de descontentamento, geralmente as pessoas pensam em aborrecimento. É você estar aborrecido com a vida, aborrecido com alguma coisa que trouxe alguma perturbação e te tirou daquele estado de calma, daquele estado de, vamos dizer assim, de comodismo, e geralmente tem um contorno muito emocional nesse descontentamento. Geralmente é descontentamento em relação a alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer. Ou seja, quando nós falamos em descontentamento, nós estamos falando em algo dirigido, ou seja, é um descontentamento com uma determinada coisa que aconteceu e ou que não era esperado, ou que te causou algum desconforto, ou te tirou daquela zona em que você se sentia seguro. Mas o que o Krishnamurti fala quando ele comenta sobre descontentamento criativo é algo muito mais profundo. É aquele descontentamento com uma vida sem sentido, uma vida que leva à acomodação, que leva à inércia, que leva ao imobilismo também. E ele comenta que os jovens têm uma tendência a serem um pouco mais rebeldes, um pouco mais, assim, inconformados com a situação em que eles percebem da sociedade. E aí surge aquela chama, né, de querer melhorar as coisas, de querer reformar o mundo, melhorar as condições sociais, as condições ecológicas, enfim, todos os problemas que existem no mundo. Mas é muito comum, na medida que o tempo vai passando e a pessoa adquire uma família, né, casa, tem filhos, tem um emprego, e aí não quer desagradar o chefe e acaba se enquadrando num tipo de vida que às vezes passa a ser uma vida medíocre, repetitiva, sem criatividade, em que a pessoa sufoca aquele descontentamento que ela possuía na juventude e acaba se enquadrando num estilo de vida que é o estilo de vida que a maioria das pessoas na sociedade professam, né? Aquela vidinha de sempre, de ir ao trabalho, de eventualmente ter um tempo para alguma diversão, né? E ir para uma festa, ir para um cinema, e sem pensar muito na vida, sem pensar muito nos grandes desafios que a vida coloca para cada um de nós. Então, quando nós estamos falando do ponto de vista krishnamurtiano desse descontentamento, é uma atitude de não acomodação com o estilo de vida que é, de certa maneira, imposto de fora para dentro pela cultura, pela sociedade,
pela religião, enfim, por todo um aparato social e psicológico que acaba nos condicionando. E não é fácil você se opor a todo esse peso da sociedade, a toda essa cultura que existe em torno de nós, que leva a uma vida condicionada, a uma vida repetitiva. Ser normal, hoje em dia, é levar essa vidinha que todo mundo leva. Então, eu lembro do Pierre Vai, o Roberto Crema e o Hermógenes, eles falavam muito da normose como sendo uma doença, não, uma patologia da normalidade, querer ser igual aos outros, ser normal, levar aquela vidinha que todo mundo leva e se adaptando, né, àquelas circunstâncias, aquele estilo de vida que não leva muito longe, mas também você não assume nenhum risco e fica quietinho lá no seu canto e ignora os problemas, ignora a devastação ambiental, a exploração do homem pelo homem. Então, nós estamos aqui hoje para investigar, né, sobre essa questão tão importante que tem a ver com esse descontentamento que é de raiz. Não é um descontentamento dirigido a alguma coisa que te incomodou, é um descontentamento mais amplo, que é de não conformismo com uma vida repetitiva, com uma vida limitada, com uma vida condicionada. E aí, Marcos? Edu, tema delicado, profundo e cheio de cascas de banana aí, hein? Porque tudo depende da gente compreender o que ele quer dizer com esse descontentamento. E é muito fácil a gente se confundir e se perder. Vou dizer por quê. Normalmente, as pessoas ambiciosas são pessoas descontentes, pessoas que querem mais, 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 né? Estão sempre correndo atrás de mais, né? Certamente não é esse o descontentamento criativo que ele está se referindo, né? Por outro lado, às vezes a gente tem o risco de julgar alguma coisa pelo aspecto externo. Uma pessoa pode ter uma vida rotineira e internamente ser profundamente criativa, profundamente compreensiva, profundamente livre, ainda que dentro de uma rotina. E uma outra pode ser uma pessoa que está sempre quebrando a rotina, sempre inventando uma coisa nova, e ela é rotineira nessa sede de novidades. O negócio é delicado, né? Então, assim, nesse texto que você se referiu, você até me mandou, né? Você que escolheu, eu peguei uma frase aqui que ele fala assim, que esse descontentamento é o único caminho para descobrir o que é a verdade, o que é Deus, porque o estado criativo é Deus. Então, veja só, nós temos uma natureza divina, vamos dizer assim, essa essência maior, essa inteligência que emerge do silêncio, que é amor, é criatividade também, não é? Essa é a nossa natureza divina, ainda que o Krishnamurti não use tanto essa palavra divina, mas ele fala Deus como essa coisa maior, que está fora, está além do nosso ego, né? E também há o descontentamento do ego, que esse, muitas vezes, é pernicioso. E aí eu vou lembrar aquele livrinho que muitos... Você falou uma coisa aí que eu fiquei meio assim, ponto de vista krishnamurtiano. Eu não sei se a gente pode falar isso, se existe um ponto de vista krishnamurtiano. Porque o Krishnamurti, a cada momento, ele falava o que ele estava vendo e sentindo naquele momento, mesmo que ele, anos depois, usasse palavras diferentes do que ele usou antes, né? Então, por exemplo, no livrinho Aos Pés do Mestre, que é muito criticado pelos krishnamurtianos,
que é o livrinho que ele escreveu lá com 14 anos de idade, que dizem que não foi ele que escreveu, aquela discussão toda. É um livrinho muito profundo e ele fala numa das qualidades necessárias no contentamento, né? Mas aqui nós entendemos esse contentamento como aquela atitude de aquilo que você pode modificar, você vai e modifica. Aquilo que você não pode, você aceita. Quer dizer, você não vai ficar em conflito, não vai ficar lutando no sentido de criar desarmonia, né? Então, assim, é muito importante colocar essa palavra descontentamento criativo, porque a natureza criadora não é a natureza conformista. Então, se o sujeito vive uma vida conformista, que aceita tudo que o padre diz, aceita tudo que o Krishnamurti diz, aceita tudo que o guru diz, aceita totalmente influenciado, e ele mesmo não vai tentando juntar o 2 mais 2, montar o quebra-cabeça com essa vontade de compreender por si mesmo, ele cai nesse contentamento apático, nessa mediocridade, né? E esse descontentamento criativo é exatamente essa energia que não aceita por aceitar, que tem que encontrar a própria compreensão, né? Que não é um mero ajuste de você receber a informação, receber a influência e ir se amoldando a essas influências todas. Pelo contrário, é você saber separar o joio do trigo pelo seu próprio discernimento e nunca sossegar, até porque a verdade é infinita, sempre vai ter níveis mais profundos de compreensão, né? Nunca transformar a verdade descoberta em crença, porque na hora que você transforma ela em crença, você já se acomodou e o descontentamento já acabou, né? Então, esse descontentamento criativo é aquele que está sempre investigando, está sempre aceitando o questionamento, está sempre aceitando a dúvida, não aquela dúvida cética de quem só quer, não, a dúvida construtiva de que, porque a verdade sempre aceita ser colocada em xeque. Para ela ser a verdade, ela nunca pode ser imposta, né? Assim, então, assim, eu vejo que a gente precisa de contentamento, num certo sentido, e de descontentamento criativo no outro. E a gente vai ter que tentar ser muito claro nisso aí, para não confundir as coisas. Fala você, Edu. Então, nós temos que ter em mente que a palavra não é a coisa, né? A gente tem que ver, quando ele fala de descontentamento, ele está usando uma palavra que talvez seja a única que ele encontrou para expressar esse tipo de sentimento de não conformismo. Porque, como você falou, a alegria é fundamental. E ele deixa muito claro nesse capítulo desse livro, ele fala que a maioria das pessoas que se dizem descontentes, às vezes são muito aborrecidas. São apenas pessoas que estão, assim, estão inconformadas com a vida, mas não estão buscando uma solução. Elas estão apenas aborrecidas e ficam transmitindo esse seu enfado, esse seu aborrecimento para os outros, e acabam sendo pessoas muito chatas, né? Que ficam falando mal das coisas, falando dos problemas de saúde, falando mal dos outros, falando mal do sistema político, falando mal da economia. Isso aí não é o descontentamento que o Krishnamurti está se referindo. E ele deixa claro que esse descontentamento tem que vir junto com amor. Olha que coisa interessante, né? Você ter o estado de descontentamento, mas, ao mesmo tempo, você ser alegre. Isso parece uma coisa meio paradoxal, né? Ser descontente, ser alegre, ser feliz e ser amoroso ao mesmo tempo, né? Será que é possível uma coisa dessa? Então, mais uma vez, tem que ter muito cuidado com as palavras, porque esse descontentamento tem a ver de você não aceitar um estilo de vida que seja injusto, que sufoque a sua criatividade, que te impeça de ser você mesmo, que te impeça de exercer todo o seu potencial, de ser o que você é, de não
não, não deixar que os outros decidam por você aquilo que você vai fazer. Então, esse descontentamento tem que ser de raiz e não uma coisa temporária, né? Alguém falou mal de você, alguém te despediu do seu emprego, aí você está descontente. Não é isso que ele está falando. É um descontentamento de raiz, de olhar para a situação como está, vendo agressão à natureza, vendo tantas pessoas morrendo de fome, vendo as guerras que estão aí, e achar que isso é normal. Isso não pode acontecer, né? Você tem que estar desperto, você tem que perceber, eu sou o mundo, então se o mundo está sofrendo, se o mundo está passando por tantas privações, por tanto sofrimento, se tem tanta gente passando dificuldade, passando fome, como é que eu vou ficar aqui no bem bom achando que isso aí é normal? Então, é esse tipo de descontentamento de raiz e não estar descontente com alguma coisa muito pontual que ele está se refletindo. E ser descontente e, ao mesmo tempo, estar com um sorriso nos lábios, pode parecer uma coisa estranha, mas é isso que ele está propondo, né? Você está descontente porque você não está acomodado, mas você está sorrindo ao mesmo tempo, porque você está dando o seu melhor, você está desperto, você está inteiro, você está sentindo as necessidades do mundo e está dando o seu melhor para tentar diminuir os problemas sociais, diminuir a fome no mundo, o problema educacional, o problema climático, o problema ecológico. É você sentir que você é o mundo e até as últimas consequências nesse inconformismo, nessa insatisfação com essa situação. Porque realmente, se olha em volta de você, é uma loucura o que está acontecendo. E você continuar com a sua vidinha quando a casa está queimando, não faz sentido, né? Pois é, Edu. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. E uma coisa importante nesse estudo da obra do Krishnamurti é, às vezes, calibrar o significado das palavras, né? Porque você vê, a palavra contente, ela pode ser interpretada como sinônimo de feliz, eu estou contente, né? É, eu estou infeliz, eu estou descontente, eu estou incomodado. Mas não é esse descontentamento de quem está incomodado. É o descontentamento de quem não se acomoda. É diferente, né? E mesmo esse não se acomodar também vai ter suas nuances e seus pegas aí, porque às vezes você tem uma pessoa muito ativa, mas interiormente inativa. E às vezes você vê uma outra pessoa que parece inativa exteriormente, mas que interiormente é profundamente ativa, né? Um sábio em meditação, você olha e diz, não, esse cara não está ativo. E a atividade é borbulhante, né? Efusiva, né? Enquanto que, às vezes, um agitador que está lá fazendo passeata, jogando pedra nos outros e tal, está inativo, né? O Bhagavad Gita fala muito isso, a ação na inação, né? Então, assim, eu percebo que o descontentamento que ele se refere é uma atitude interna de quem quer compreender, quer desbravar, quer descobrir, entendeu? E realmente, esse simples exemplo, Deus é uma palavra de 4 letras. Agora, vai desbravar o território infinito que existe na subjetividade humana quando a gente é capaz de aquietar o pensamento para os interesses do ego, né? Existe uma dimensão infinita que é poderosíssima, luminosa, força, paz, amor, poder transformador extraordinário, de cura, de elevação, né, de purificação. Esse poder está no que existe de mais recôndito de qualquer ser humano,
que é essa abertura para o infinito, né? Aquela frase dos gregos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, quando você vai no mais profundo do mais profundo da consciência humana, você já não se acha mais. Você já se esqueceu de você. E nessa dimensão, você se conecta com algo que é infinito, que é de um poder incalculável. Nós chegamos ao final dessa primeira parte do nosso programa Diálogo sobre a Vida. Fique conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é descontentamento criativo ou insatisfação criativa, que eu e meu amigo Eduardo estamos comentando um artigo do grande pensador Jiddu Krishnamurti com esse título. Aí você vai chamar Deus, você pode chamar de outro nome, né? Universo, consciência universal, absoluto, eterno, tem tantos nomes, né? Mas se você se acostumar com uma ideia de Deus e se conformar com ela, acabou. Você vai ficar preso no mundo do pensamento, no mundo da crença, se enredar nas palavras e vai ficar muito satisfeito com o seu Deus, da sua igreja, da sua religião, que nada mais é do que um registro mental de memória, uma identificação. Como você identifica com o seu clube de futebol, com o seu país, com o tipo de vida que você gosta, com seus prazeres e etc. Então, assim, para a gente sair dessa mesmice ou dessa normose, que, na verdade, é um movimento interno, nada impede de você trabalhar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo uma rotina, mas que internamente cada momento é novo para você. Você não vai estar na repetição porque você está vivo, você está aceso, né? Só quem está acomodado é que está na repetição. Enfim, esse descontentamento é vital para tudo. Se nós nos propomos a buscar a verdade, não para possuí-la, porque ela não pode ser possuída. Quando ela é possuída, ela já não é a verdade, ela já é uma crença, porque a verdade é sempre viva, sempre no agora, enquanto que a crença é memória, é passado, é coisa que você registrou e guardou, né? Então, se a gente tem interesse pela verdade, né, e a sociedade teosófica, nós nos dizemos buscadores da verdade. O lema da sociedade é: não há religião superior à verdade. E o Krishnamurti o tempo todo está falando na verdade, né? Se nós nos interessamos por ela, tem que haver essa energia de não aceitação e nem rejeição. É uma energia de exploração, de investigação, de aquela sede de compreensão com a consciência de que nenhuma conclusão, toda conclusão é uma limitação. Sempre vai haver níveis mais profundos de compreensão. Se a gente se dedica a toda essa temática do autoconhecimento, da teosofia, de tentar compreender a natureza humana, a natureza do mundo natural, a natureza dos mundos subjetivos, né? Sempre que a gente quer se aprofundar e descortinar mais horizontes, se não tiver essa disposição investigativa, essa não aceitação pacífica para montar um castelinho de crenças, entendeu? Sempre que vê que está montando essa estrutura, desconfiar dela, não que você não vai ter suas convicções, mas você não vai ficar preso nelas, né? Enfim, isso é um trabalho infinito de um poder incalculável. E acho que ele foi muito feliz ao usar essa expressão. Mas isso não tem nada a ver com ambição material, de querer mais e mais, sabe?
incessante busca de prazer, que é essa ânsia da vida humana. Não é esse tipo de descontentamento. É outro. É aquele que faz, é aquela energia víria, né? Aquela energia indomável que ela te leva a descobertas cada vez maiores e mais amplas. Totalmente diferente desse descontentamento material, que é uma fuga de si mesmo, na verdade, é uma tentativa de preencher o vazio interior com coisas externas e que nunca sacia. Né? Então, são coisas completamente diferentes. A gente está falando de descontentamento com salário, descontentamento com o resultado dos exames, descontentamento Com o porque governo, alguma coisa que você esperava que acontecesse, né? Você queria ganhar na loteria e não ganhou. Então, esses descontentamentos pequenos, né? Que são mais frustração de desejos, né? Não é o que nós estamos falando. O Krishnamurti ele usa uma palavra muito interessante. Ele diz que as pessoas, especialmente quando jovens, têm uma fagulha, né? Tem uma chispa no seu interior que uma vivacidade, uma vontade de realizar alguma coisa em prol de uma vida maior, em prol de um mundo melhor. São sonhadores, são utopistas, né? Eles querem realmente, eles sonham com um mundo melhor. Só que esse sonho, né? Essa chispa, com o tempo, ela vai se apagando aos poucos até virar uma brasa que está quase apagada. E é isso que o Krishnamurti tenta mostrar, que o nosso processo educacional, muitas vezes, né, quase sempre, ele tende a inibir a criatividade, a inibir essa maneira questionadora de ser dos jovens, que é típico do jovem ser curioso, questionar tudo. Isso é abafado. E as pessoas que questionam muito, até as pessoas mais adultas, elas são podadas e às vezes perdem até o emprego, perdem a posição social que elas estão exercendo, justamente porque elas não se conformaram com aquele status quo, com aquela vidinha. Então, o que nós estamos falando aqui é de algo muito mais grandioso, né? E ele fala, por exemplo, os professores, né? É muito comum um professor jovem ser muito idealista, mas o tempo vai passando e a pessoa quer manter a sua posição, quer manter o seu salário, quer manter a sua segurança e acaba transmitindo para os seus alunos, para os seus estudantes, uma visão de mundo que é também conformista. E ele, como ele não conseguiu, talvez, fazer na vida tudo que ele gostaria de fazer, ele se sentiu podado de alguma maneira, ele também retribui no mesmo grau e vai podando também as crianças. Né? E, e essa criatividade é a coisa mais preciosa que uma criança tem, que precisa ser justamente estimulada, precisa ser que nem uma chispa que você quer fazer crescer e não sufocar, para que uma mudança real possa acontecer no mundo. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma educação que promovesse a criatividade, o questionamento, como as escolas do Krishnamurti procuram fazer, nós não teríamos o tipo de sociedade que se enquadra, né, que aceita uma guerra como se fosse uma coisa normal, em que a venda de armamento se torna um grande negócio, que você tem arsenais nucleares que podem destruir toda a humanidade e todo mundo se conforma com isso, com países que vivem na miséria, enquanto existem pessoas que têm fortunas imensuráveis e que não estão nem aí para a miséria humana. E isso não seria aceitável se nós tivéssemos uma mente mais inquisidora, uma mente mais alerta, uma mente mais verdadeira, que procurasse ver a realidade do mundo como ele é, percebendo a unidade de todas as coisas, não olhando apenas para o seu próprio umbigo e os seus próprios interesses. Então, essa insatisfação é que pode levar uma transformação tão necessária na sociedade. É um inconformismo que é baseado na ética, que é baseado no amor. Isso que é bonito, né?
é um inconformismo, uma insatisfação amorosa, porque você não aceita que alguns tenham muito enquanto outros estão na miséria, que alguns têm educação enquanto que outros são analfabetos, que alguns tenham uma condição de ter um tratamento de saúde de primeira linha, enquanto que os outros ficam lá na fila do SUS e não conseguem nem marcar uma cirurgia, não conseguem ser tratados, não conseguem uma vaga na UTI. Tudo isso aí é muito injusto e só ocorre porque a nossa sociedade é controlada por uns poucos que têm uma visão autocentrada, que não conseguem perceber a necessidade de ver o todo. Então, como é que nós podemos nos conformar, aceitar uma condição assim? O mundo só está dessa maneira porque nós aceitamos o mundo como ele é. O sistema educacional, inclusive, promove esse tipo de Estado e o sistema político e econômico também. Então, nós temos que questionar com muito cuidado até que ponto que nós estamos também aceitando isso e nos conformando com um estado de coisas como esse, em vez de querermos criar uma verdadeira revolução, né? Aquela revolução profunda que não é para pegar em armas, mas de você sentir que você é um instrumento do divino, aquilo que o Marcos falou, né? Sentir essa presença divina que é capaz de transformar a nossa vida e é capaz de transformar o mundo e tornar o mundo um lugar mais aprazível, mais solidário, mais justo e mais amoroso. Edu, essa desigualdade social a que você se refere, eu vejo ela como um efeito e não como a causa. Na verdade, a causa está na mente humana, está no modo de ser de cada um de nós. Não é? Porque, veja só, para a gente mudar essa condição externa, os comunistas tentaram fazer isso lá, fizeram uma revolução, mataram 20 milhões de pessoas, não conseguiram, né, fazer uma igualdade, e mesmo assim, uma igualdade forçada nunca vai ser uma igualdade. Né? Então, o que precisa mudar é a consciência. E essa mudança de consciência passa por uma simplificação de visões de mundo, como você falou, de conceitos, condicionamentos. Por exemplo, o Krishnamurti conversando com estudantes, né, sempre existe essa coisa que você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser um doutor, você tem que ser isso, tem sempre aquele almejar o mais alto, né, nessa competição dessa cultura de que você tem que achar a sua posição onde você vai se dar melhor nesse contexto social. Às vezes, o cara que está melhor financeiramente, socialmente, é o mais infeliz de todos. Né? Então, o Krishnamurti fala assim, você não pode ser um jardineiro se você gosta, se isso te faz feliz. Né? Mesmo que você ganhe menos, você não pode viver com menos. Né? Quer dizer, a gente é tão condicionado pela cultura que é inconcebível para qualquer um de nós querer que o filho nosso seja um jardineiro. E se ele for feliz daquele jeito? Né? Eu lembro de uma senhora de muito tempo atrás, já falecida, que ela tinha 2 filhas. E as filhas se casaram. Uma com um cara bem de vida pra caramba, né? Status, grana, profissão de sucesso, tal e tal. E a outra se casou com um pintor de quadros que vivia penando para vender uns quadrinhos aqui e ali, né? Para sobreviver. E ela tinha uma tremenda preocupação em relação a essa filha que casou com o pintor de quadros. Né? Ao longo dos anos, a vida foi passando, ela foi vendo, nossa, essa minha filha que vive com esse sujeito da forma mais simples, às vezes passa um aperto, uma necessidade, uma coisa,
ela é muito mais feliz do que aquela outra que vive num palacete, com um cara bem de vida, etc, etc. Ou seja, a preocupação dela só ao longo da vida, né? Que ela foi vendo a dinâmica da relação de cada uma das filhas, que ela tinha essas duas filhas só. E as preocupações se inverteram, né? Então, a gente é muito condicionado culturalmente a, a achar que essa insatisfação tem a ver com apenas o lado externo da vida. Mas a vida é externa e interna ao mesmo tempo, né? E não adianta a gente olhar só para a desigualdade externa. A gente tem que olhar para todas as limitações na consciência, inclusive na nossa, principalmente na nossa, porque a gente absorve essa cultura, a gente acaba pensando em termos dessa competição, por incrível que pareça, né? E é aí, no modo de pensar, no mental coletivo, é que estão as raízes de todos esses efeitos que a gente está vendo, a guerra, a pobreza, a desigualdade, tudo isso está num mundo mental do qual todos nós fazemos parte, né, totalmente corrompido, né? Então, eu acho muito importante a gente ter consciência de que esse descontentamento tem a ver também com o que a gente faz nessas reuniões aqui, de tentar entender essa coisa tão vasta e tão complexa chamada vida, tentar entender a nossa subjetividade, tentar entender os nossos quereres e aversões, tentar entender o que é verdade nas coisas pequenas e nas grandes. Enfim, esse descontentamento é o que vai permitir a gente estar crescendo, a gente está aprendendo, né? Se não houver essa chama, como ele falou, essa coisa que não se satisfaz, não no sentido material, não no sentido de acumulação de conhecimento ou de informação, mas que não se satisfaz em termos de se ajustar fácil e se acomodar nas opiniões suas ou alheias, nas experiências, etc, etc. Está sempre buscando o significado das coisas. Essa insatisfação é que pode produzir a tal revolução que vai fazer esse mundo mudar, porque ela vai na raiz. E a raiz começa na nossa própria mente, na nossa própria consciência. É aquilo que você falou, né, do autoconhecimento. Na medida que nós nos percebemos na nossa real natureza, como seres divinos, como seres autoconscientes e que fazemos parte de uma comunidade, nós não podemos aceitar um estado de coisas que é totalmente injusto e que vai contra a ética, que vai contra as leis naturais também. Porque, já que nós somos instrumentos de algo maior, e isso acho que é uma coisa que cada vez vai ficando mais claro na medida que nós vamos despertando para a realidade, despertando para as questões mais fundamentais da existência, quando nós vemos que nós temos uma missão a realizar, nós não podemos fazer por menos. Nós não podemos aceitar qualquer vidinha limitada. Nós não podemos ficar dentro de uma redoma e acharmos que está tudo bem. É realmente a vida é um desafio constante para aqueles que estão despertos a assumir todo o seu potencial criativo e estão dispostos e até, vamos dizer assim, as últimas consequências no trabalho espiritual. Quando eu falo de trabalho espiritual, eu estou falando do Dharma. Cada um tem uma missão na vida e nem sempre essa missão é um mar de rosas. Muitas vezes é uma missão muito difícil. Outro dia eu estava conversando com o Marco Aurélio, né? Você vê muitos dos grandes líderes da humanidade passaram por fases extremamente difíceis, né? Você vê, Mandela ficou décadas na prisão, Blavatsky, né, foi considerada a maior charlatã do século, foi criticada pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, teve de abandonar a Índia, né, porque a situação ficou insustentável para ela depois do caso lá dos Colombos.
Enfim, você vê quantas pessoas passam. Gandhi teve grandes dificuldades, Annie Besant também foi muito criticada. Por quê? Porque eles tentaram fazer aquilo que se esperava que eles fizessem. Eles estavam cumprindo a sua missão de vida, cumprindo o seu Dharma, não se contentaram uma vida medíocre. Então, isso pode trazer uma situação de desgaste momentâneo, mas, no fundo, traz alegria. É aquela alegria que vem do interior, de você estar amando, de você estar realizando aquilo que a vida espera de você. Então, você vai estar descontente com as coisas que estão acontecendo lá fora, mas interiormente você está de bem com a vida. E isso é uma coisa, pode parecer paradoxal, né? Mas você pode estar descontente com um sorriso nos lábios, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês poderão ver os outros programas da série no canal da TV Supre, da União Planetária, ou também o canal, também no YouTube, da Sociedade Teosófica no Brasil. Até o próximo programa.